Você é torcedora apaixonado de futebol e quer saber um pouco mais sobre a cultura futebolística dos países que falam espanhol, principalmente aqui na América Latina, que a cultura futebolística ela é gigantesca? Então esse vídeo ele é pra você. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan. E aqui, nesse vídeo de hoje, na Seu Idioma, eu vou trazer para vocês um vídeo muito bacana sobre vocabulário de futebol em espanhol. Então a gente vai falar aqui principalmente sobre vocabulário de jogadores de futebol, né, posições dos jogadores, coisas relacionadas à cultura futebolística, o que é bem bacana, gírias, expressões, coisas que a gente usa bastante no Brasil relacionado a futebol. A gente vai ver isso na América Latina, na Espanha, no espanhol em geral. Então o vídeo de hoje está bem bacana. Se você curtiu o tema do vídeo, já deixa o like aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que querem saber mais sobre essas peculiaridades sobre a língua espanhola e quer de fato aprender espanhol nesse ano de 2024. E se for esse o seu desejo, você pode inclusive clicar aqui no link da descrição do vídeo para o método RRSLG do Pedro Galvão, que agora está também com curso de espanhol exclusivo para você desenvolver todas as habilidades nesse idioma tão fundamental pra gente, pra nós brasileiros, pra gente aprender um novo idioma que é muito próximo ao português, ter mais oportunidades de trabalho e ter mais conexão com os nossos vizinhos latino-americanos. Então, dados os avisos, bora pro tema do vídeo. Eu vou começar com termos aqui que são bases, são termos base sobre o futebol que a gente usa no Brasil o tempo inteiro, e o primeiro termo é simplesmente torcedor. Como que eu digo torcedor em espanhol? Galera, a palavra que a gente mais usa em espanhol para se referir a torcedor, no sentido de torcida de futebol, vai ser hinchada. Então, hinchada é a torcida, e os torcedores a gente chama de hinchas. Então, hinchada, torcida, e torcedor eu vou chamar de hincha. Como, por exemplo, la hinchada de River estuvo muy increíble en la cancha. Então aqui, a torcida do River estava muito incrível, muito bacana en la cancha. E aqui a gente já vai para a palavra de número 2, que é a palavra cancha. Cancha em espanhol, galera, é estádio no sentido de campo, sabe? Quando eu falo do campo em si, muitas vezes eu posso utilizar, né, essa palavra como sinônimo, né, de campo de futebol, mas ela é muito usada de uma forma assim bem informal para se referir ao estádio. Então eu posso dizer, por exemplo, los hinchas de Boca fueron a la cancha. Então aqui os torcedores do Boca foram ao campo, foram ao estádio. Então, muitas vezes, né, cancha é usado quase que indistintivamente para falar de estádio. Mas, lembrando que a gente também tem a palavra estadio para estádio em espanhol. Então, nós temos aqui hincha, hinchada, cancha e estadio. Um outro termo que eu acho bem bacana trazer para vocês, pessoal, relacionado a futebol, é o termo alentar. E alentar significa literalmente aqui torcer. Então, os torcedores quando vão ao estádio, né, quando vão a la cancha, ellos van a alentar sus equipos. Então eles vão torcer, né, eles vão apoiar seus times, suas equipes. Inclusive tem uma música bem bacana que eu recomendo muito vocês pesquisarem, que é a música El Ritmo Que Nos Une, falando aqui, fazendo uma homenagem à seleção colombiana. Então é um reggaeton bem bacana, né, para vocês pegarem, inclusive, vocabulário colombiano. Fica aqui a minha recomendação, eles usam esse termo alentar bastante nessa música, bem legal para vocês. Outro termo bacana aqui, né, ainda relacionado a estádio de futebol, é a expressão tribuna. E tribuna, em espanhol, tem muito a ver com arquibancada, sabe? Principalmente quando eu estou me referindo aos níveis da arquibancada. Eu tenho aqui o anel superior, o anel inferior, eu tenho aquela parte mais da geral, né? Nesses casos, para essa estrutura, eu vou chamar de tribuna. Então, posso dizer, por exemplo, la cancha de Boca tiene una linda tribuna. Ou seja, a arquibancada do estádio do Boca é muito bonita. Então eu digo la cancha, mais uma vez cancha, né, para estádio, né, para campo, de Boca tiene una linda tribuna. Tiene una tribuna muy bonita. Então tem uma arquibancada muito bonita, muito imponente, muito grande. Então, tribuna, arquibancada ou até setores da arquibancada. Mais um termo aqui para vocês. E eu finalizo aqui com o termo gol, que é o mesmo que o gol, né, do português, mas aqui a gente tem que ter foco na pronúncia do L. Então, gol, eu digo gol. Agora falando sobre os jogadores, né, sobre as posições jogáveis, a gente tem aqui o nosso porteiro. E você tem alguma noção do que significa isso? O que é porteiro? A palavra puerta, exatamente.
porteiro significa goleiro, tá? Então, goleiro, porteiro. Lembrando que eu também posso utilizar o termo arqueiro, tá? Então, arqueiro, porteiro, referem-se a goleiro. Quando eu falo de zagueiro, pessoal, o termo mais utilizado em espanhol seria defensa. Então, el sector de la defensa seria aqui o setor defensivo. Quando eu falo de zagueiro especificamente, né, um zagueiro, dois zagueiros, eu vou dizer los defensores. Então, zagueiro, defensor, os zagueiros, los defensores. Quando eu falo de laterais, eu vou usar simplesmente aqui, né, a palavra bem parecida com o português, lateral, mais uma vez com foco aqui nesse L bem forte, né? Para lateral direito eu digo lateral derecho, para lateral esquerdo eu digo lateral esquerdo, ok? Então, lateral direito, lateral esquerdo. Meio campo. No meio campo, galera, o termo mais utilizado é centrocampo. Então aqui, né, se eu falo de meio campista de uma forma mais geral, eu vou dizer centrocampista. Lembrando que, em alguns contextos, também é comum usar o termo mediocampista, tá? Quando eu falo de volantes, então, né, eu vou falar um pouco mais no sentido de defensor. Então, el mediocampista defensor ou el centrocampista defensor. Agora, quando eu quero me referir, né, ao meio-campista mais ofensivo, geralmente o camisa 10, eu vou utilizar aqui o termo mediocampista ofensivo. Tá? Mediocampista ofensivo. Palavra utilizada na Argentina, né, para esse meio armador, esse cara que é mais assim o cérebro do time, eu vou utilizar o termo enganche. Quando eu falo de pontas, né, os pontas em espanhol, eu vou utilizar o termo extremos, ok? Então, pontas, extremos. E, finalmente, quando eu falo de atacantes, o termo utilizado em espanhol é delantero. Então, recapitulando aqui para vocês, para goleiros eu tenho porteiro, arqueiro. Para zagueiros, eu tenho aqui la defensa, los defensores. Para laterais, eu tenho el lateral derecho, el lateral izquierdo. Meio-campistas, centrocampistas ou mediocampistas. Camisa 10, ofensivo, mediocampista ofensivo ou enganche, no contexto de Argentina. Os pontas são os extremos e o atacante eu chamo de delantero. Para juiz, eu vou utilizar o termo juez, em espanhol, juez, com atenção aqui esse som de J do espanhol, então juez, ou simplesmente árbitro para árbitro, tá? Então juez para juiz, árbitro para árbitro. Agora trazendo aqui para vocês, galera, informações, né, de vocabulário relacionado ao jogo no sentido mais geral, no jogo em si. Eu tenho aqui os cartões. Para o cartão vermelho, eu utilizo o termo la tarjeta roja. Então, cartão vermelho, tarjeta roja. E para o cartão amarelo, eu vou utilizar o termo tarjeta amarilla, ok? Cartão vermelho, tarjeta roja. Cartão amarelo, tarjeta amarilla, ok? Lembrando que aqui eu tenho duplo L e eu posso pronunciar tanto amarilla como amarilla ou amarilha. Então isso vai depender muito da região e do país que você estiver. Outro termo relacionado ao jogo em si, que eu acho bem bacana e um pouquinho até difícil de pronunciar, é a expressão prórroga. Prórroga. E isso significa prorrogação. Exatamente, galera. O tempo aqui de tempo extra de jogos, principalmente em jogos de mata-mata, né, que a gente precisa que os jogadores façam um gol para não levar para os pênaltis. Em espanhol, a esse período de prorrogação eu chamo de prórroga. Muita atenção aqui na pronúncia do pró e também no duplo R. Então, prórroga. Prórroga. Outro termo muito importante do espanhol que é fundamental no futebol são los penales. E los penales, vocês já devem ter visto essa expressão, que são os pênaltis. Então, pênaltis, penales. Para escanteio, galera, é muito comum que eles utilizem em espanhol o termo em inglês mesmo. Então, eles vão dizer corner. Então, corner para escanteio. Outro termo muito comum aqui no futebol, né, no jogo em si, que é muito utilizado em espanhol, é o termo tiro libre. Tiro libre. E el tiro libre é simplesmente aqui a falta. Então, marcação de falta, el tiro libre. E o termo tiro em espanhol, ele é muito associado a chute. Então, sempre quando o jogador vai chutar, principalmente um chute a longa distância, ellos van a decir que el jugador dio un tiro alto, un tiro fuerte. Então, o termo tiro, ele está muito relacionado a chute, principalmente no quesito aqui lançamento, um chute muito longo, a longas distâncias. Aqui, né, uma jogada que é muito comum no futebol, a pessoa que tá para fazer o gol tá limpando a área, dribla o zagueiro quase que limpando para bater pro gol. O termo que eu utilizo nessa situação é el despeje.
Então, despejar seria esse ato aqui, né, de limpar, né, a zaga, driblar o zagueiro, deixar o zagueiro no chão para poder ter o gol livre para bater pro gol. Então, aqui eu posso utilizar o termo despejar, né, despeje, e eu também posso utilizar o termo rebate, ok? Então, despeje, rebate é simplesmente o momento em que o atacante limpa o zagueiro e tá com o gol na cara só para bater pro gol. Já gol contra, pessoal, eu só vou adicionar aqui o en, então seria aqui el gol en contra, tá? Então, gol contra, gol en contra. Agora, trazendo um pouco mais aqui para vocês, né, sobre a cultura futebolística sul-americana, termos que são relacionados, né, à cultura de torcer mais aqui da América Latina, da América do Sul, eu tenho o termo hinchada pesada. E hinchada pesada seria aqui a torcida organizada, tá? Então seria a torcida organizada no sentido um pouco mais assim fanática, tá? Os fanáticos por um time. Então aqui eu uso hinchada pesada. E tem um outro termo ainda mais específico que eu uso para organizadas em espanhol, que são los barra bravas. Barra bravas. Então aqui, quando eu falo de uma torcida organizada específica, né, que conduz a torcida pro estádio, conduz a torcida pro campo, tem as músicas próprias, tudo ali bem característico, eu utilizo o termo barra bravas. Lembrando aqui, galera, que o termo barra brava, ele também está muito associado a torcidas com um grau um pouco mais de fanatismo e até mesmo de violência, dependendo da situação, dependendo do contexto. Então, barra brava fica aqui para torcida organizada, mas pode ser usado de uma forma pejorativa muitas vezes para retratar essa parte mais fanática dos torcedores. Então, hinchada pesada, barra brava. E ainda aqui em torcidas organizadas, um outro termo que é muito relacionado a fanáticos, né, torcedores fanáticos, mais um contexto do futebol argentino, é o termo tifosi. Tifosi. Então, tifosi é um termo aqui muito associado a torcidas organizadas, né, ou a torcedores fanáticos por algum clube do coração. Nesse contexto, galera, a palavra tifosi, ela vem de origem italiana e ela é muito comum principalmente na região de Buenos Aires, tá? Então, tifosi, torcedores fanáticos, torcedores apaixonados. Outro termo legal aqui para vocês saberem, que é muito relacionado à cultura latino-americana, né, de viver o futebol, é o termo futebol callejero. Futebol callejero seria aqui, eu posso dizer também, né, futebol de calle, e calle significa rua. Então, por aí já dá para tirar o significado, né? Seria futebol de rua. Então, futebol de rua, né? Meninos, crianças jogando, eu uso o termo futebol callejero. E também posso dizer futebol callejero ou futebol callejero. Agora aqui um termo bem legal que a gente tem no Brasil, principalmente para falar daquele torcedor que é quase que oportunista, tem um time, daí uma semana troca de time, o time dele tá perdendo, ele vai e troca para outro, o famoso vira-folha. Em espanhol, a gente tem o termo bandeira para esse tipo de torcedor. Outros termos que a gente também pode usar para esse tipo de torcedor em espanhol são hincha camaleón e também hincha ventajista. Então, ventajista vem aqui de ventaja, né, de vantagem, que é aquele cara que só quer levar vantagem, que quer estar sempre no time que está ganhando. Então, aqui seria o vira-folha, eu chamo de ventajista, camaleón ou bandeira. E agora trazendo para vocês, galera, uma gíria mexicana para denominar aqui os torcedores do Guadalajara, do Chivas Guadalajara. Existe aqui a gíria Chiva. Então aqui os torcedores, né, do Chivas, eles têm esse apelido, né, de Chiva, los Chivas. Então gíria mexicana, especificamente aqui do time do Chivas Guadalajara, são los Chivas. E aqui a gente tem um termo muito comum, muito popular, que gera muita controvérsia, que é o termo derbi para clássico. Então, sabe aqueles clássicos que geralmente dividem uma cidade, dividem um estado, dividem um país? Em espanhol, a gente usa o termo derbi para esses clássicos. Em alguns lugares, o termo clássico, el clássico, também é utilizado. Então, para o clássico, eu digo derbi ou clássico. Agora, 2 vocabulários bônus para você, falando aqui, né, daquela situação de jogo que não existe um fair play, sabe? Que não existe um jogo justo. O jogador vai, comete a falta, o cara fica caído no chão e ele segue como se nada tivesse acontecido, como se o colega de trabalho ali não tivesse machucado. Ele sai, faz o gol, não tá nem aí. Para essa pessoa, né, para esse jogador, eu vou utilizar o termo aqui de picardia. Então essa situação aqui de tecnicamente uma desonestidade, né, ou pelo menos assim, não diria uma desonestidade, mas você levar vantagem ali, a pessoa pede para parar o jogo, a pessoa tá machucada, você vai, segue, bate pro gol, não quer nem saber, você não tem nada com isso. Então essa situação em espanhol a gente chama de picaria, que seria essa meio que desonestidade, ou esse jogo um pouco mais objetivo, sem pensar muito ali no outro, sem pensar muito no famoso fair play. Eu utilizo aqui o termo picaria.
E o contrário disso aqui, né, seria o fair play ou o juego limpio. Então, el juego limpio, ok? Picardia seria aquele jogo ali um pouco mais desonesto, né, um pouco mais ali na maldade, enquanto el juego limpio seria esse fair play, seria esse jogo um pouco mais assim, pelo jogo mesmo, né, pela camaradagem e pela honestidade nesse quesito, nesse aspecto. Então, aqui eu tenho picardia e juego limpio. E por fim, um termo bem bacana que é muito popular aqui quando eu falo de tática de futebol na América do Sul, no futebol sul-americano especificamente, é a formação tic-tac. E tic-tac é simplesmente uma formação de futebol, uma formação de jogo, como jogar nos times. Então aqui é como se fosse uma triangulação específica, né? um jeito de jogar, né? Uma formação específica que no espanhol ela é muito conhecida como tic-tac. E esse estilo de jogo, né? Tic-tac, ele é muito pautado em passes rápidos, jogo muito rápido, muito estruturado e um futebol mais vistoso, né? Um futebol arte, digamos assim, que a gente usa muito esse termo aqui no Brasil. Na América Latina, né, de uma forma mais ampla, o termo tic-tac, ele é muito usado não só para uma formação específica, né, para um tipo de jogo, mas também como uma filosofia de jogo, sabe? O estilo de jogo sul-americano, sempre um jogo bonito, um jogo assim de passes rápidos, que o adversário fica quase que boiando, sem ver, sem entender o que está acontecendo. Então, o termo tic-tac seria esse jogo um pouco mais rápido, trocado aqui, com vários passes sendo trocados ao mesmo tempo até que a bola tá no gol e simplesmente acabou, o adversário nem viu o jogo e é isso. Inclusive é um estilo de jogo muito praticado pela seleção da Argentina e pela seleção da Colômbia. Então, tic-tac, esse estilo de jogo aqui pautado em passes rápidos. Então foi isso, galera. É claro que tem muitos outros termos em espanhol que a gente pode trazer que são relacionados a futebol, principalmente termos relacionados a campeonatos de futebol, né, torneios diferentes, regras de jogo, várias outras coisas. Então se você quiser, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer uma parte 2 aqui desse vídeo, né, falando mais termos, trazendo mais termos do futebol ou de outros esportes, né, que também são muito populares entre os falantes do espanhol, principalmente aqui da América Latina. E se você quer entender melhor, né, o futebol sul-americano, assistir os jogos sem precisar de legenda, entender todos os termos assim, como um nativo faria, clica aqui no link da descrição para você conhecer o nosso curso de espanhol do Pedro Galvão, que vai trazer todos esses pontos, né, todos esses pormenores, vocabulário de futebol, vocabulário de outros esportes, coisas que são muito próprias da nossa cultura. Você vai aprender não só a questão de comunicação, pronúncia, gramática, todos esses aspectos, como também a questão cultural envolvendo o espanhol, envolvendo os países que falam espanhol. Então o curso está bem completo. Conheça aqui o nosso curso de espanhol e também o nosso método RRSLG para você aprender também inglês nesse ano de 2024. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo.